sou a psicóloga Neuza Halbert, apresentadora desse maravilhoso programa Mais Saúde e Vida, e a cada semana um novo tema. Hoje são os transtornos psicológicos do desenvolvimento infantil. E a nossa entrevistada é a psicóloga Juliana Franklin. Olá, Juliana, tudo bem? Olá, Neuza, bom dia, tudo bem? Tudo bom. Juliana, eu gostaria que você se apresentasse ao nosso público dizendo a sua formação acadêmica, se você é aqui de Rondonópolis. Bom, bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Eu sou Juliana Franklin, natural de São Caetano do Sul, São Paulo, e estou aqui nessa cidade maravilhosa que nos acolheu já há 19 anos, E atuo na área da psicologia infantil já há 12 anos, nesse lindo e desafiador universo. Sim. O primeiro momento eu gostaria que você falasse ao nosso público o que são os transtornos de desenvolvimento psicológico infantil. O que são esses transtornos? Bom, dentro do universo infantil, sim, existem aí várias etapas dos marcos de desenvolvimento que compreende a nossa formação, mas também algumas dificuldades, assim denominadas como transtornos. Então, o que seria um transtorno? Algo que não funciona. E se tratando da parte psicológica, os transtornos, eles podem compreender tudo aquilo que traz alguma dificuldade, algo que traga prejuízos, na constituição do ser humano, vezes acometido por uma genética, por disfunções neurobiológicas, falta de atenção, de concentração. Então, uma série de situações, que poderão, em algum momento da vida, da criança, no caso do nosso tema, trazer prejuízos para o desenvolvimento. Então, o que não funciona dentro do marco esperado, que possa comprometer esses itens de acordo com uma avaliação, por profissionais especializados, poderão ser caracterizados como transtorno. Quando a gente fala transtorno, normalmente eu tenho trazido muito esse assunto, porque a gente sabe na clínica que é muito difícil essa percepção de transtorno pelos pais. Mas enfim, eu gostaria primeiro que você me dissesse assim, quais são os principais transtornos que se enquadram nessa nossa conversa? Bom, são vários, Eles podem ser divididos em transtornos de ansiedade, transtornos da aprendizagem, transtornos do desenvolvimento global. Então, hoje é muito comum, que cheguem para nós, por indicação de algum especialista ou por necessidade e percepção dos pais, os transtornos de déficit de atenção, hiperatividade, o TDAH, os transtornos disruptivos, de humor, de desregulação do humor, o TEA, o transtorno do espectro do autismo, a depressão, a síndrome do pânico. Então, esses são transtornos que a gente tem uma receptividade bastante significativa no atendimento clínico. Você trouxe vários transtornos e já de antemão eu te convido para que a gente volte no ano que vem novas oportunidades para discorrer sobre alguns. Mas agora, no momento, o que me chama a atenção são dois fatores. A ansiedade e a depressão. Porque durante muito tempo, depressão a gente relacionava com o idoso, E essa não é uma verdade de hoje, Não é uma verdade, porque nós vivemos hoje, um novo mundo, Então, na verdade, um mundo que seguiu seu curso, mas que nós, seres humanos, tivemos que mudar muitas situações, Passamos por muitas situações, então, o nosso comportamento diante de muitos fatores, ele se modificou, fazendo com que, não só os adultos, mas as crianças, os adolescentes também, fossem
em algum momento da vida, acometidos, né, por crises de ansiedade, por transtornos de ansiedade e pela depressão. Então, hoje nós temos esse olhar voltado para as crianças, né? Nós precisamos acolher os sintomas, né? Os comportamentos que muitas vezes são considerados inadequados, mas não é porque elas querem se comportar dessa forma, né? Eu sempre falo na clínica, Neuza, que todo comportamento da criança, ele está querendo dizer algo, é uma forma dela se comunicar. Mesmo que muitas vezes, depois de avaliado, a gente chegue a uma hipótese, né, que realmente foi o momento que ela estava passando. Mas nós precisamos ter esse olhar de acolhida. Você falou em acontecimentos e daí a gente não pode deixar de trazer a Covid. A Covid aumentou esses transtornos nas crianças? Neuza, olha, no entendimento clínico, né, enquanto pessoa também, e não só profissional, a Covid, ela não só aumentou, como ela intensificou, agravou, e como ela também pode ter evidenciado comportamentos que já estavam, né, sintomas que já estavam guardadinhos em algum momento da vida, né? Porque veja, de repente o mundo para, a mensagem que nós recebemos, vamos ficar todos em casa. Então imagina, né? Nós numa vida ativa, né? Numa rotina onde nós voltávamos para casa no horário de almoço. Nós temos aqui em Rondonópolis, né, essa possibilidade de trabalhar e almoçar em casa, mas veja os grandes centros, né, que as pessoas saem muito cedo e voltam muito tarde para casa, e de repente tudo muda. Você não sai mais de casa, você trabalha em casa, você tem que estar com todas as pessoas ali 24 horas, então isso se tornou muito desafiador, né, para muitas famílias. Então, a OMS mesmo coloca para nós que os casos de ansiedade, de depressão, eles aumentaram de forma muito significativa. Por quê? Né? Porque nós não sabíamos o que aconteceria. Isso, né, se findou entre, né, muitas ainda discussões, agora em 2023, né? Então, veja, nós tivemos que reinventar, né? Nós tivemos que nos suportar, veja, né? Você dentro de casa trabalhando, com os filhos estudando, né? Os prejuízos que essas crianças tiveram, porque uma fase, né, exploratória, de contato com o outro, e de repente, né, diante ali de uma máquina, né, do computador, de um celular, sem ninguém do lado, né, sem essa rede ali, né, de apoio que nos ajuda bastante no desenvolvimento, né? Então, muitas situações, né, nós tivemos que passar, reinventar e também aprender. Quais são, Juliana, os principais sinais e sintomas da depressão infantil e da ansiedade? Vários são os sinais, né? Eu sempre digo para os pais que a família e a escola são grandes bússolas que nos ajudam a perceber algo que não vai bem, né? Então, se a gente parar para pensar, todos nós temos um pouquinho de cada coisa, mas o que não significa que isso possa, né, ser já um diagnóstico, sim, né? Então, tudo aquilo, Neuza, que foge da nossa rotina, que nós fazíamos de uma forma motivadora, intensa, prazerosa, e que aos poucos essa criança, de repente, ela tem muita irritabilidade, né? Tem um humor que oscila, não faz mais aquilo que gostava de fazer, o sono se modifica, até o próprio apetite, ou de mais ou de menos, né? Agora, se isso acontece uma vez no mês, uma vez a cada 3 meses, fatores isolados, lógico que também são passíveis de observação, mas o que nós precisamos ter um olhar de muita acolhida a esses sentimentos, né, a esses comportamentos das crianças, é quando se torna intenso, né, com uma frequência maior e já trazendo prejuízos. E que prejuízos são esses? Sociais,
afetivos, cognitivos e até fisiológicos. Então, os pais, né, a escola, quando percebe que o aluno, ele tinha um desempenho e de repente isso começa a se modificar em casa da mesma forma, são alertas para que se busque ajuda profissional. E aqui você traz uma importante questão da escola estar presente nisso, e também aí a gente entra na questão de os professores estão preparados para essa observação nas escolas aqui na nossa cidade, ou seria interessante que a gente pudesse fazer algum treinamento com esses professores? Essa pergunta, ela é fantástica e tão quão especial, né? Porque, assim, nós sabemos que quanto mais a gente estuda, né, mais a gente se qualifica, né? Então, assim, nós temos hoje, né, na rede privada e pública, né, profissionais muito capacitados, mas também nós entendemos a necessidade de fortalecer cada vez mais, né, e de ser oferecido mais ferramentas para que esses professores, porque veja só, as crianças, elas passam boa parte do tempo na escola, né? Onde elas têm que aprender a levantar a mão, onde elas têm que aprender a esperar, onde elas têm que se socializar, onde elas têm que se integrar. E muitas vezes os professores, eles têm os protocolos, né? Eles têm os processos pedagógicos a serem cumpridos, relatórios, provas avaliativas, né? E, enfim, então nós não podemos perder essa essência do quão importante é preciso parar, é preciso reciclar, é preciso inovar, né? Então, nós temos que ter esse olhar também de acolhida, porque se não fossem os professores, onde nós, né, estaríamos? Não seríamos hoje profissionalmente e também, né, um ser humano diferenciado. Então, nós precisamos sim, cada vez mais, né, diante do que nós já temos, das observações que são realizadas nas reuniões com os pais, né? Nós precisamos muito da família atuante na escola e da escola também ter esse olhar de vamos cada vez mais, né, inovar, reciclar, né, fortalecer, oferecer as ferramentas, como eu disse, para que os professores estejam cada vez mais capacitados e preparados para lidar com tanto as vitórias, né, das crianças, mas também com as dificuldades ali apresentadas e que se tenha um manejo sempre muito mais saudável. Eu gostaria que você desse um recado assim importante para o nosso público, para os pais que nos estão assistindo, porque a gente percebe na clínica, e aqui eu trago também as minhas vivências de clínica, a dificuldade que os pais possuem de aceitar que a criança está tendo algum problema. Normalmente, não, ele está mais calado, meu esposo também é calado, ou o avô também é calado. Então, eu gostaria que você falasse para o nosso público sobre isso, o despertar dos pais. O 2023 aí findando, né? Sim. E nós hoje temos o dever, né? A responsabilidade de cada vez mais ter esse olhar de mudança, né? Então, nós já vivemos e já quebramos muitas crenças no que se diz respeito à saúde mental, né? Sim. Então, se nós buscamos tantas outras especialidades para os nossos filhos, para nós, por que não, né, buscarmos ao menos conhecer, né, os profissionais que englobam a saúde mental, tanto para as crianças, quanto para os jovens, quanto para os adultos, né, para que a gente possa compreender como que está funcionando, né, aqui que comanda e aqui o nosso coração, né, é a nossa mente e o corpo falando. Então, muitas vezes, nós somatizamos coisas, né, situações, transformamos em possíveis doenças, mas nós não cuidamos do que está sendo ali falado, né, do que está sendo expresso. Então, mamães e papais que estão nos vendo, é extremamente importante cuidar, né, do coraçãozinho dos nossos filhos, buscar ajuda, né, poder compreender que cada profissional, né, que se identificou e dedica a sua vida para essas
condições são fundamentais. Então, quando nós indicamos, porque o atendimento infantil, clínico infantil, ele compreende uma equipe multidisciplinar. Então, quando chega o nosso limite, nós encaminhamos. Então, nós encaminhamos para um neuropediatra, para um psiquiatra infantil, para um psicomotricista, fonoaudiólogo, psicopedagogo, uma avaliação neuropsicológica que nos ajuda, que é tão importante. Isso não significa que meu filho, nossa, ele tem tanta coisa, né? Ele tem problemas mentais. Não, são recursos que hoje nós temos para não negligenciar situações futuras que até então, lá no passado, podem ter passado desapercebidos porque nós não tínhamos os recursos que nós temos hoje. Então, quando nós encaminhamos, né, uma criança para um atendimento com um neuropediatra, com um psiquiatra infantil, não significa que ela tenha muitos problemas, e se algo, né, hipóteses diagnósticas forem evidenciadas, que bom, né, para que nós possamos ter maiores dados, para que as intervenções sejam mais assertivas. Então, buscar por um neuropediatra, por um psiquiatra infantil, não significa que nossos filhos são doentes mentais, né, são doidos, loucos, assim como até um tempo, né, tão próximo eram tidos. Não. Significa que nós, pais, temos um olhar de acolhida, de observação, de entender o que é que poderá acontecer, né? Se eu negligenciar essa busca, porque estou diante de profissionais que estudaram, que são capacitados e que vão me dizer, podemos fazer X, Y, Z, sugiro isso ou aquilo, né? Para que essa criança, essa família tenham intervenções mais adequadas e que tenham melhoras, né? Porque se nós entendermos que, enquanto seres biopsicossociais e espirituais, precisamos de ajustes, por que não buscar ajuda? Então, eu gostaria que você desse ao nosso público onde que eles podem te encontrar, onde você trabalha. Bom, eu fico na Clínica Joia Maria, unidade 1, atendo de segunda a sexta, né, os 2 períodos, e terei aí um prazer em conhecê-los, né? A Clínica Joia Maria fica na Vila Aurora, na Domingos de Lima 874, e estamos ali todos os dias com esse lindo público, né, que é a minha grande inspiração, né, a grande vontade de cada vez ser melhor, porque como que nós aprendemos com eles, né? Então, eu gostaria de te dar um mimo da nossa empresa, né? Cor-de-rosa, adorei. E agradecer você. E esse programa eu gostaria com todo carinho a dedicar aos meus 2 sobrinhos, o Eduardo Luiz Klein, meu incentivador, e a Maria Lúcia Silva, que foi sempre e é a minha alma gêmea. Obrigada a vocês 2, eu a tia amo a vocês. Obrigado ao Evandro dos Santos, o nosso diretor e quem proporciona esse importante programa.